Ela nunca imaginou que um simples gesto de honestidade mudaria não apenas sua vida, mas a de sua filha para sempre. O que aconteceu quando seu patrão descobriu seu verdadeiro caráter foi simplesmente inspirador. O relógio marcava quase 10 da noite quando Beatriz Santos ajustou o carrinho de limpeza no corredor do 30º andar da Corporação Almeida em Associados. O prédio inteiro estava silencioso. Apenas o eco de seus passos ecoava pelos corredores de mármore. Depois de anos trabalhando naquele lugar, ela conhecia cada canto, cada detalhe daqueles escritórios luxuosos que contrastavam tanto com a simplicidade de sua própria vida. Beatriz enxugou o suor da testa com as costas da mão. Aos 42 anos, carregava nas costas o peso de uma rotina que começava antes do sol nascer e terminava quando a cidade já dormia. Mas nada disso importava quando pensava em Sofia, sua filha de 16 anos, que naquele exato momento estava em casa estudando para conseguir uma bolsa na universidade. Só mais alguns escritórios e posso ir para casa, murmurou para si mesma, empurrando o carrinho em direção à sala do CEO. Dr. Eduardo Almeida raramente ficava até tarde, mas Beatriz sempre deixava seu escritório por último. Era o ambiente mais imponente de todo o andar, com uma vista deslumbrante da cidade e móveis que custavam mais do que ela ganhava em anos. Ao entrar na sala, algo chamou sua atenção. A gaveta da mesa estava entreaberta, algo incomum considerando que Dr. Eduardo era extremamente organizado. Beatriz se aproximou para fechá-la adequadamente, mas parou no meio do caminho. Sua consciência profissional dizia para não mexer em nada, apenas limpar e sair. Mas a gaveta estava claramente fora do lugar. Com cuidado, ela se aproximou da mesa e empurrou delicadamente a gaveta. Foi então que seu coração quase parou. Dentro da gaveta, parcialmente escondido sob alguns documentos, havia um envelope aberto com uma quantidade considerável de dinheiro. Não eram algumas notas soltas, mas uma quantia que parecia significativa. Beatriz olhou ao redor, verificando se estava realmente sozinha. Suas mãos tremeram enquanto segurava o espanador. Naquele momento, uma enxurrada de pensamentos invadiu sua mente como uma tempestade. A conta da farmácia que estava em atraso. O material escolar que Sofia precisava para o projeto de ciências. O aluguel que vencia na próxima semana e que ela ainda não sabia como pagaria. Por um instante que pareceu uma eternidade, Beatriz ficou paralisada olhando para aquele dinheiro. Seria tão fácil. Ninguém saberia. Doutor. Eduardo provavelmente nem notaria a falta imediatamente. Ela poderia resolver todos os seus problemas financeiros naquele exato momento. Mas então, a voz de Sofia ecoou em sua memória. Mãe, você sempre me ensinou que nossa dignidade vale mais que qualquer coisa material. Eram palavras que a própria Beatriz havia dito inúmeras vezes, especialmente nos momentos mais difíceis, quando a tentação de tomar atalhos duvidosos aparecia. Com as mãos ainda tremendo, Beatriz fechou cuidadosamente a gaveta e deu um passo para trás. Respirou fundo, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre quem ela realmente era. Sobre os valores que queria transmitir para sua filha, sobre olhar no espelho todas as manhãs e se reconhecer. Ela retomou a limpeza com um misto de alívio e melancolia. O alívio vinha de ter tomado a decisão certa, a melancolia da realidade financeira que continuaria a enfrentar. Mas pelo menos dormiria em paz naquela noite. Enquanto passava o pano na mesa, Beatriz não percebeu que não estava mais sozinha. Do corredor, através da porta entreaberta, Dr. Eduardo Almeida observava tudo em silêncio. Ele havia retornado ao escritório para buscar um documento esquecido, quando notou a luz acesa em sua sala. Em vez de entrar, decidiu observar. Eduardo viu o momento exato em que Beatriz descobriu o dinheiro. Viu a luta interna refletida em seu rosto. Viu quando ela olhou ao redor, claramente tentada. E viu, com uma mistura de admiração e surpresa, quando ela escolheu fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse continuar enfrentando suas dificuldades financeiras. Por alguns minutos, Eduardo permaneceu no corredor, processando o que havia presenciado. Em todos os seus anos como empresário, havia aprendido a avaliar o caráter das pessoas.
Havia visto funcionários de alto escalão comprometer sua integridade por muito menos. E ali estava uma faxineira, que claramente enfrentava dificuldades financeiras, escolhendo a honestidade acima de tudo. Quando Beatriz terminou a limpeza e se dirigiu à porta, Eduardo rapidamente se afastou, fingindo estar chegando apenas naquele momento. Ele entrou em sua sala cumprimentando-a com um aceno educado, como fazia todas as noites. Boa noite, dona Beatriz. Trabalhando até tarde novamente? Boa noite, doutor Eduardo. Sim, senhor. Estava justamente terminando. Com licença. Beatriz baixou a cabeça respeitosamente e se dirigiu à porta, carregando consigo o peso de sua decisão e a dignidade intacta. Eduardo esperou até ouvi-la se afastar pelo corredor. Então, abriu a gaveta e encontrou o envelope exatamente onde havia deixado, com todo o dinheiro no lugar. Um sorriso discreto se formou em seus lábios. Aquela não havia sido uma coincidência. O envelope havia sido deixado propositalmente ali, como um teste discreto para a equipe de limpeza, algo que ele fazia esporadicamente para avaliar a integridade de seus funcionários. Mas nunca havia presenciado pessoalmente o teste sendo aplicado, e nunca havia visto alguém resistir à tentação de forma tão clara, especialmente alguém que obviamente precisava daquele dinheiro. Naquela noite, enquanto Beatriz voltava para casa no ônibus lotado, olhando pela janela as luzes da cidade que nunca dormia, ela não imaginava que sua escolha havia sido observada. Não sabia que aquele simples gesto de honestidade estava prestes a mudar sua vida e a de Sofia de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Ao chegar em casa, encontrou Sofia ainda acordada, estudando na mesa da cozinha sob a luz fraca da lâmpada antiga. A garota levantou os olhos dos livros e sorriu para a mãe. Como foi o trabalho hoje, mãe? Beatriz olhou para a filha, sentindo uma onda de amor e orgulho. Foi um dia especial, minha filha. Um dia em que lembrei por que nossos valores são tão importantes. Sofia não entendeu completamente o que a mãe quis dizer, mas viu algo diferente em seus olhos. Uma luz nova, como se Beatriz tivesse acabado de passar por um teste importante na vida. O que nenhuma das duas sabia é que a verdadeira transformação estava apenas começando. A manhã seguinte chegou como todas as outras para Beatriz Santos. O despertador tocou antes das 5 da manhã, e ela se levantou silenciosamente para não acordar Sofia, que ainda dormia no quarto ao lado. Preparou o café simples de sempre, comeu o pão com manteiga de costume e se arrumou para mais um dia de trabalho na Corporação Almeida em Associados. Mas havia algo diferente naquela manhã. Beatriz sentia uma estranha tranquilidade no peito, como se tivesse acabado de passar por uma prova importante e saído vitoriosa. A lembrança da noite anterior ainda estava fresca em sua memória. O dinheiro na gaveta, a tentação, e sua decisão de fazer o que era certo. Ao chegar ao trabalho, Beatriz cumprimentou o Sr. Antônio, o porteiro, como fazia todos os dias. Subiu até o andar da limpeza, pegou seu material e começou sua rotina pelos andares inferiores. Dona Carmen, a faxineira veterana que já trabalhava ali há mais de 20 anos, notou algo diferente em Beatriz. Você está com uma cara diferente hoje, menina. Aconteceu alguma coisa boa? Perguntou Dona Carmen, ajustando o avental enquanto organizava os produtos de limpeza. Nada demais, Dona Carmen. Apenas uma noite de sono tranquila, respondeu Beatriz com um sorriso discreto. Ela não conseguia explicar exatamente o que sentia, mas era como se tivesse se reconectado com algo importante dentro de si mesma. As horas passaram normalmente, até que, por volta das 10 da manhã, Bruno Fernandes, o gerente de recursos humanos, apareceu no andar onde Beatriz estava trabalhando. Isso era incomum. Bruno raramente descia aos andares operacionais, e quando o fazia, geralmente era para resolver algum problema sério. Dona Beatriz, preciso falar com a senhora. Pode vir comigo, por favor? A voz de Bruno era formal, mas não hostil. Ainda assim, Beatriz sentiu o coração acelerar. Será que alguém havia visto ela perto da gaveta na noite anterior? Será que estava sendo acusada de algo? Com as pernas tremendo discretamente, Beatriz seguiu Bruno até o 30º andar. Para sua surpresa, ele a conduziu diretamente ao escritório do Dr. Eduardo Almeida. A porta estava aberta,
e ela podia ver o CEO sentado atrás de sua imponente mesa, a mesma onde estava a gaveta que havia testado sua honestidade poucas horas antes. Dona Beatriz, entre, por favor. Bruno, obrigado. Pode nos deixar a sós, disse Dr. Eduardo, levantando-se da cadeira com um sorriso que Beatriz não conseguiu decifrar. O escritório parecia ainda mais intimidador durante o dia. A luz natural entrava pelas janelas enormes, iluminando cada detalhe luxuoso daquele ambiente. Beatriz ficou de pé perto da porta, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, aguardando o que viria a seguir. Sente-se, por favor, disse Dr. Eduardo, apontando para uma das poltronas em frente à mesa. Beatriz hesitou por um momento. Em todos os seus anos trabalhando ali, nunca havia se sentado naquelas poltronas. Elas eram para executivos, clientes importantes, pessoas do mundo dele, não para uma simples faxineira. Pode sentar, não precisa ter receio, insistiu Dr. Eduardo, e havia algo genuinamente acolhedor em sua voz. Beatriz se sentou na beirada da poltrona, ainda tensa, ainda esperando algum tipo de acusação ou confronto. Dr. Eduardo retornou para sua cadeira e a observou por alguns segundos antes de falar. Dona Beatriz, quantos anos a senhora trabalha aqui na nossa empresa? 8 anos, Dr. Eduardo. 8 anos e 4 meses, respondeu ela rapidamente, como se estivesse prestando contas. 8 anos, repetiu ele, parecendo refletir sobre o número. Nesse tempo, a senhora sempre foi pontual, dedicada, respeitosa com todos os funcionários, desde os executivos até os outros membros da equipe de limpeza. Sua supervisora sempre fala muito bem do seu trabalho. Beatriz não sabia para onde aquela conversa estava indo, mas começou a relaxar ligeiramente. Pelo menos não parecia estar em apuros. Ontem à noite, continuou o Dr. Eduardo, aconteceu algo que me fez refletir muito sobre o caráter das pessoas e sobre como às vezes subestimamos aqueles que estão ao nosso redor. O coração de Beatriz voltou a acelerar. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia sobre a gaveta, sobre o dinheiro, sobre tudo. Eu a vi, Dona Beatriz, disse ele suavemente, mas com clareza. Vi quando a senhora descobriu o envelope na minha gaveta. Vi a luta interna que passou. E vi quando escolheu fazer a coisa certa, mesmo sabendo que aquele dinheiro poderia resolver muitos dos seus problemas. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, mas de surpresa. Como ele tinha visto? Ela tinha certeza de que estava sozinha. Doutor, eu nunca pegaria nada que não fosse meu, gaguejou, as palavras saindo atropeladas. Minha mãe me criou para ser honesta, e eu criei minha filha com os mesmos valores. Eu nunca... Eu sei, interrompeu o Dr. Eduardo, levantando a mão em um gesto tranquilizador. E é exatamente por isso que estou aqui falando com a senhora hoje. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando se virou de volta para Beatriz, havia algo diferente em sua expressão. Era mais pessoal, mais humano. Sabe, Dona Beatriz, aquele dinheiro não estava lá por acaso. Foi um teste que eu faço ocasionalmente, uma forma de avaliar o caráter das pessoas que trabalham aqui. Infelizmente, nem todos passam nesse teste. Beatriz arregalou os olhos. Um teste. Ela havia sido testada sem saber? Mas nunca, continuou o Dr. Eduardo, nunca presenciei pessoalmente alguém resistindo à tentação de forma tão clara, especialmente alguém que, pelo que sei da sua situação pessoal, realmente precisaria daquele dinheiro. O senhor sabe da minha situação? Perguntou Beatriz, surpresa. Doutor. Eduardo voltou para sua cadeira, mas desta vez se inclinou para a frente, criando um ambiente mais íntimo de conversa. Dona Beatriz, quando alguém trabalha na minha empresa por 8 anos, especialmente alguém tão dedicado quanto a senhora, eu faço questão de conhecer um pouco sobre sua vida. Sei que é mãe solteira, que sua filha Sofia estuda à noite porque precisa trabalhar durante o dia para ajudar nas despesas. Sei que vocês moram em um apartamento pequeno no bairro Santo Antônio e que a senhora faz de tudo para dar uma vida digna para sua filha. Beatriz ficou sem palavras. Como ele sabia de todos esses detalhes? E mais importante, por que um CEO se daria ao trabalho de conhecer a vida de uma faxineira? Ontem à noite, continuou o doutor. Eduardo, quando vi sua reação àquele dinheiro,
eu não vi apenas uma funcionária sendo honesta. Vi uma mãe que prefere enfrentar dificuldades a comprometer os valores que quer transmitir para sua filha. Vi uma mulher de caráter que entende que nossa dignidade vale mais que qualquer quantia em dinheiro. As palavras de Dr. Eduardo ecoavam exatamente o que Beatriz havia pensado na noite anterior. As mesmas palavras que Sofia costumava repetir. Era como se ele tivesse lido seus pensamentos. Doutor, eu agradeço suas palavras, mas não entendo por que está me contando tudo isso, disse Beatriz, ainda confusa com toda a situação. Dr. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Por que, dona Beatriz? Pessoas como a senhora são raras neste mundo. E quando encontramos alguém assim, temos a responsabilidade de reconhecer e valorizar isso. A senhora não apenas passou no teste de honestidade, passou com distinção. Ele abriu uma gaveta diferente da mesa e retirou uma pasta. Quero propor algo para a senhora. Algo que vai mudar não apenas sua vida, mas também a vida da Sofia. Mas antes de apresentar minha proposta, preciso que a senhora saiba que isso não é caridade. É um reconhecimento, é um investimento em alguém que provou ter os valores que nossa sociedade tanto precisa. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Em todas as suas experiências de vida, nunca havia se sentido tão valorizada, tão vista como ser humano. Durante anos, havia sido praticamente invisível para a maioria das pessoas que trabalhavam naquele prédio. E agora, ali estava o próprio CEO dizendo que a havia observado, que conhecia sua história, que valorizava seu caráter. O que o senhor está propondo? Perguntou ela, a voz embargada pela emoção. Dr. Eduardo abriu a pasta e a olhou diretamente nos olhos. Estou propondo dar a Sofia a oportunidade que ela merece. E a senhora? O reconhecimento que sempre mereceu. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Beatriz sentia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. E tudo por causa de uma simples escolha que havia feito na noite anterior. O silêncio no escritório de Dr. Eduardo parecia eterno. Beatriz sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. A proposta ainda ecoava em sua mente. Dar a Sofia a oportunidade que ela merecia. Mas que oportunidade? E por quê? Por que um homem tão poderoso se importaria com uma faxineira e sua filha? Doutor, eu não entendo, disse Beatriz, sua voz quase um sussurro. Por que o senhor faria isso por nós? Eu sou apenas uma funcionária da limpeza. Dr. Eduardo fechou a pasta e se recostou na cadeira, seus olhos fixos nos dela. Por um momento, a máscara profissional caiu completamente, revelando algo que Beatriz jamais esperaria ver. Vulnerabilidade. Apenas uma funcionária da limpeza? Repetiu ele, balançando a cabeça lentamente. Dona Beatriz, a senhora sabe qual era a profissão da minha mãe? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela conhecia a história oficial de Dr. Eduardo, formado em administração pela melhor universidade do país, MBA no exterior, herdeiro de uma família próspera. Mas a forma como ele fez a pergunta sugeria algo diferente. Não sei, doutor, respondeu ela, curiosa. Eduardo se levantou e caminhou até um quadro na parede. Uma foto antiga em preto e branco que Beatriz nunca havia notado antes. Na imagem, uma mulher jovem sorria timidamente para a câmera, vestindo um uniforme simples. Ela era faxineira, disse ele, tocando delicadamente o vidro do porta-retrato. Minha mãe, Dona Rosa, trabalhou a vida inteira limpando escritórios, casas, qualquer lugar que a aceitasse. Meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 5 anos. Beatriz sentiu um nó na garganta. A história estava tomando um rumo que ela jamais havia imaginado. Durante anos, continuou Eduardo voltando para sua mesa, vi minha mãe sair de casa antes do amanhecer e voltar quando já era noite, exausta, com as mãos machucadas de tanto esfregar o chão. Ela nunca reclamou, nunca se queixou. Apenas trabalhava incansavelmente para me dar uma educação. Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Quando eu tinha 16 anos, quase a idade da Sofia, minha mãe ficou gravemente ferida em um acidente no trabalho. Caiu de uma escada enquanto limpava uma lustre em uma mansão. Os patrões não quiseram assumir responsabilidade. Disseram que ela havia sido descuidada. As palavras de Eduardo ecoavam no escritório como confissões dolorosas. Beatriz
Sentia lágrimas se formando em seus olhos, não apenas pela história dele, mas pela identificação profunda que sentia. Naquela época, eu estava prestes a desistir dos estudos para trabalhar e sustentar a casa. Mas aconteceu algo inesperado. Eduardo abriu o envelope e retirou uma carta antiga. O filho dos patrões da mansão, um jovem advogado, havia presenciado tudo. Ele não apenas garantiu que minha mãe recebesse o tratamento médico adequado, mas também me ofereceu uma bolsa de estudos integral. Beatriz segurou a respiração. A paralelo entre as histórias estava se tornando impossível de ignorar. Esse homem mudou completamente o rumo da nossa vida, continuou Eduardo, sua voz embargada pela emoção. Ele me disse algo que nunca esqueci. Eduardo, quando você tiver condições de fazer a diferença na vida de alguém, faça. O caráter de uma pessoa não se mede por sua posição social, mas por suas escolhas. Eduardo voltou a se sentar, agora olhando diretamente para Beatriz com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Ontem à noite, quando vi a senhora resistir àquela tentação, vi minha mãe. Vi os mesmos valores, a mesma dignidade, a mesma força interior que ela teve durante toda a vida. E entendi que chegou a minha hora de fazer a diferença. Beatriz não conseguia mais segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda e complexa que misturava gratidão, esperança e um alívio que ela não sabia que precisava sentir. Doutor, eu não sei o que dizer, gaguejou, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Não precisa dizer nada ainda, respondeu Eduardo gentilmente. Primeiro, deixe-me explicar exatamente o que estou propondo. Ele abriu novamente a pasta e retirou alguns documentos. Nossa empresa tem um programa de responsabilidade social que poucos conhecem. Identificamos funcionários excepcionais e oferecemos oportunidades de desenvolvimento para eles e suas famílias. No caso da Sofia, estou oferecendo uma bolsa de estudos integral para cursar qualquer faculdade que ela escolher. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Qualquer faculdade? Qualquer uma. Medicina, direito, engenharia, o que ela sonhar. A bolsa cobre mensalidades, material escolar, transporte, tudo. E mais, ela receberia uma ajuda de custo mensal para que não precise trabalhar durante os estudos. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era exatamente o sonho que ela tinha para Sofia, mas que sempre pareceu impossível de alcançar. Mas isso não é tudo, continuou Eduardo. Para a senhora, estou oferecendo um cargo de supervisora de nossa equipe de limpeza e manutenção. Com salário 5 vezes maior do que recebe atualmente, plano de saúde completo e oportunidades de crescimento dentro da empresa. Beatriz teve que se segurar na poltrona. 5 vezes mais? Plano de saúde? Era surreal demais para ser verdade. Por quê? Perguntou ela, ainda incrédula. Por que tamanha generosidade? Eduardo sorriu, o mesmo sorriso genuíno que havia mostrado antes. Porque acredito no potencial das pessoas. Porque sei que caráter não tem preço. E porque... Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo muito pessoal. Porque quero honrar a memória da minha mãe, fazendo por vocês o que fizeram por nós. Nesse momento, Beatriz compreendeu que não estava apenas recebendo uma oportunidade profissional. Estava sendo vista, valorizada e respeitada como ser humano. Algo que havia acontecido poucas vezes em sua vida. Mas, doutor, disse ela hesitante, eu não tenho estudo suficiente para ser supervisora. Não sei se seria capaz... Dona Beatriz, interrompeu Eduardo, inclinando-se para a frente. A senhora gerencia uma casa, criou uma filha exemplar sozinha, mantém uma rotina impecável há 8 anos e ontem demonstrou uma integridade moral que muitos executivos que conheço não possuem. Acredite em mim quando digo que a senhora tem todas as qualificações necessárias. Ele abriu outro documento. Claro que ofereceremos treinamento completo. Cursos de gestão, liderança, tudo o que for necessário. Mas o mais importante, o caráter, a dedicação, a honestidade, isso a senhora já tem. Beatriz sentiu uma onda de emoções conflitantes. Alegria pela oportunidade, medo de não ser boa o suficiente, gratidão imensa e uma pequena voz interna que sussurrava que ela merecia aquilo. E a Sofia?
perguntou ela, pensando na filha que estava em casa, provavelmente estudando para mais um dia de escola. A Sofia precisa saber dessa oportunidade. Mas a decisão final é de vocês duas. Não há pressa, não há pressão. Pensem bem, conversem, e me deem uma resposta quando se sentirem prontas. Eduardo se levantou, sinalizando que a reunião estava chegando ao fim. Mas havia uma última coisa que ele queria dizer. Dona Beatriz, durante todos esses anos observando a senhora trabalhar, aprendi algo fundamental. A verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas no caráter de uma pessoa. Ontem à noite, a senhora me mostrou que é mais rica do que muitos milionários que conheço. Beatriz se levantou também, ainda processando tudo o que havia acontecido nos últimos minutos. Sua vida inteira havia mudado de direção por causa de uma simples escolha de fazer o que era certo. Doutor Eduardo, disse ela, encontrando finalmente as palavras certas. Não sei como agradecer, mas precisa saber que, independente da nossa decisão, o senhor já nos deu o maior presente de todos. Que presente é esse? Perguntou ele, curioso. O senhor nos viu, realmente nos viu. E isso vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Eduardo sorriu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Era exatamente assim que ele se havia sentido tantos anos atrás, quando alguém o havia enxergado além de sua condição social. Vá para casa, dona Beatriz. Converse com a Sofia. E lembrem-se, vocês merecem essa oportunidade. Merecem porque são quem são. Beatriz saiu daquele escritório com passos que pareciam flutuar. No corredor, encontrou Dona Carmen, que imediatamente notou sua expressão transformada. Menina, que cara é essa? Parece que viu um anjo. Beatriz sorriu através das lágrimas que ainda escorriam por seu rosto. Acho que vi mesmo, Dona Carmen. Acho que vi mesmo. Naquela noite, quando chegasse em casa, Beatriz teria a conversa mais importante de sua vida com Sofia. Uma conversa que mudaria não apenas o futuro de ambas, mas que validaria todos os sacrifícios, todas as dificuldades, todas as noites de sono perdido preocupando-se com o amanhã. O teste de honestidade havia revelado muito mais do que seu caráter. Havia revelado seu valor como ser humano. O trajeto de volta para casa nunca havia parecido tão longo para Beatriz. Sentada no banco do ônibus, ela olhava pela janela sem realmente ver a paisagem que passava. Sua mente estava completamente absorvida pela conversa com o Dr. Eduardo. Bolsa integral para Sofia, cargo de supervisora, salário 5 vezes maior. Parecia um sonho, daqueles que são bons demais para ser verdade. Mas havia algo mais profundo que a tocava: o reconhecimento. Pela primeira vez em sua vida adulta, alguém havia visto seu valor além do trabalho que executava. Alguém havia enxergado Beatriz a pessoa, não apenas Beatriz a faxineira. Ao descer do ônibus na sua parada, Beatriz respirou fundo. Como contaria tudo isso para Sofia? Como explicaria que suas vidas poderiam mudar completamente por causa de uma escolha que havia feito sem nem saber que estava sendo testada? Quando abriu a porta do pequeno apartamento, encontrou Sofia exatamente onde esperava, na mesa da cozinha, cercada de livros e cadernos. A garota levantou os olhos e imediatamente percebeu que algo era diferente. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara estranha, disse Sofia, fechando o livro de matemática e dando atenção total à mãe. Beatriz se sentou na cadeira ao lado da filha, ainda processando como começar aquela conversa. Sofia, preciso te contar algo que aconteceu hoje. Algo que pode mudar nossas vidas completamente. Sofia franziu a testa, preocupada. Você está me assustando, mãe. O que foi? Durante os próximos 20 minutos, Beatriz contou tudo. A descoberta do dinheiro na noite anterior, o teste, a conversa com o Dr. Eduardo, a história dele e, finalmente, a proposta. Sofia ouvia em silêncio absoluto, seus olhos se arregalando a cada nova revelação. Espera, disse Sofia quando a mãe terminou. Você está me dizendo que o CEO da empresa ofereceu uma bolsa integral para eu estudar qualquer curso que quiser? Isso mesmo, confirmou Beatriz, ainda mal acreditando nas próprias palavras. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então, para surpresa de Beatriz, ela começou a chorar. Filha, o que foi? Por que está chorando? Perguntou Beatriz alarmada. Mãe,
disse Sofia entre soluços. Você não faz ideia de quantas vezes eu fico aqui estudando e sonhando com a faculdade. Quantas vezes eu vejo meus colegas falando sobre vestibular, sobre universidade, e eu finjo que não me importo porque sei que nunca seria possível. Beatriz sentiu o coração apertar. Ela sabia que Sofia era brilhante, que tinha potencial para qualquer carreira que escolhesse, mas nunca soube o quanto a filha havia guardado esses sentimentos para si. Você nunca me contou isso, disse Beatriz, segurando a mão da filha. Porque não queria te magoar, respondeu Sofia, enxugando as lágrimas. Eu sei o quanto você se sacrifica por mim. Sei que trabalha em 2 turnos quando pode. Sei que às vezes não compra coisas para você para poder comprar para mim. Como eu poderia reclamar ou demonstrar tristeza? Naquele momento, Beatriz compreendeu que sua filha havia herdado muito mais do que apenas seus valores. Havia herdado também sua força e sua capacidade de colocar o bem-estar da família acima de seus próprios desejos. Sofia, disse Beatriz pegando o rosto da filha entre as mãos. Você nunca precisa esconder seus sonhos de mim. Nunca. Seus sonhos são meus sonhos também. Sofia sorriu através das lágrimas. Então isso significa que vamos aceitar? Beatriz hesitou. Era aí que residia sua preocupação. Tudo parecia perfeito demais, e ela havia aprendido na vida que quando algo parece bom demais, geralmente há alguma pegadinha escondida. Sofia, preciso te falar sobre uma condição que Dr. Eduardo mencionou, disse Beatriz, sua voz ficando mais séria. Que condição? Perguntou Sofia, a animação dando lugar à apreensão. Ele disse que eu preciso provar meu valor como supervisora. Não vai ser apenas uma promoção automática. Vou ter que demonstrar que sou capaz de liderar uma equipe, de tomar decisões importantes, de lidar com responsabilidades que nunca tive antes. Sofia balançou a cabeça, confusa. Mas isso é normal, mãe. Todo trabalho novo tem um período de adaptação. Não é só isso, filha, continuou Beatriz. Ele mencionou que vou precisar fazer uma apresentação para a diretoria da empresa. Vou ter que propor melhorias para o departamento de limpeza e manutenção, apresentar um plano de gestão, falar na frente de pessoas que têm mestrado, doutorado. A voz de Beatriz falhou no final. Aquela era sua maior insegurança. Como uma mulher que havia parado de estudar no ensino médio para trabalhar, poderia estar à altura de executivos formados nas melhores universidades? Sofia se levantou da cadeira e abraçou a mãe com força. Mãe, você está brincando comigo, né? Beatriz olhou para a filha confusa. Como assim? Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, disse Sofia com convicção. Você gerencia nossa casa com uma organização que eu nunca vi igual. Você consegue esticar cada centavo do nosso orçamento de uma forma que parece mágica. Você resolve problemas todos os dias no trabalho, lida com pessoas diferentes, administra seu tempo de uma forma impressionante. Sofia se afastou para olhar nos olhos da mãe. E mais importante, você tem algo que a maioria desses executivos não tem. Você conhece o trabalho de verdade. Você sabe quais são os problemas reais, as dificuldades práticas, o que realmente funciona e o que não funciona. Eles têm teoria, você tem experiência. As palavras de Sofia ecoaram no coração de Beatriz como um bálsamo. Ela havia ficado tão focada no que não sabia que havia esquecido de valorizar tudo o que sabia. Mas e se eu fracassar? Perguntou Beatriz, ainda insegura. E se você conseguir? Retrucou Sofia com um sorriso. Mãe, lembra o que você sempre me diz quando tenho medo de tentar alguma coisa nova na escola? Beatriz sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. Que não tentamos porque temos medo de fracassar, mas porque temos coragem de crescer. Exatamente, disse Sofia batendo palmas. E além do mais, se Dr. Eduardo ofereceu essa oportunidade, é porque ele acredita que você é capaz. Ele te observou por 8 anos, mãe. Ele sabe quem você é. Naquele momento, tocaram a campainha. Beatriz e Sofia se entreolharam, estranhando. Nunca recebiam visitas naquele horário. Deve ser Dona Carmen, disse Beatriz, se dirigindo à porta. Mas quando abriu, encontrou um homem jovem em traje social, segurando um envelope. Dona Beatriz Santos? Perguntou ele educadamente. Sim, sou eu, respondeu Beatriz intrigada. Sou Marcos, assistente do Dr. Eduardo Almeida. Ele pediu para eu entregar isso pessoalmente à senhora. Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas.
Obrigada. Após o rapaz sair, Beatriz e Sofia olharam para o envelope como se ele fosse explodir a qualquer momento. Abre, mãe, incentivou Sofia. Dentro do envelope havia uma carta manuscrita e um segundo envelope menor. Querida Dona Beatriz, leu Beatriz em voz alta. Sei que nossa conversa hoje pode ter gerado ansiedades e preocupações. Quero que saiba que minha oferta não tem prazo de validade e que não há pressão para uma resposta imediata. No envelope anexo, há uma pequena demonstração da minha confiança em vocês. Considere um adiantamento do futuro que as espera. Com admiração, Eduardo. Com dedos tremendo, Beatriz abriu o segundo envelope. Dentro havia um cheque com um valor que fez ela e Sofia gritarem de surpresa. Mãe, isso é real? Perguntou Sofia, olhando para os números impressos. Beatriz virou o cheque várias vezes, como se fosse desaparecer. Era exatamente o valor que elas precisavam para quitar todas as dívidas pendentes e ainda ter uma reserva para emergências. Tem um bilhete aqui, disse Sofia, pegando um papel pequeno que havia caído. Para que vocês possam tomar a decisão sem a pressão das preocupações financeiras imediatas. Vocês merecem escolher com o coração livre. Beatriz se sentou na cadeira da cozinha, emocionalmente exausta. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Da descoberta do dinheiro na gaveta até aquele cheque em suas mãos, tudo parecia surreal. Mãe, disse Sofia suavemente, eu acho que Dr. Eduardo nos deu mais do que uma oportunidade profissional. O que você quer dizer? Ele nos deu de volta nossa dignidade. Nos mostrou que somos valiosas, que nosso caráter importa, que nossos sonhos são válidos. Sofia pegou a mão da mãe. E sabe o que mais? Ele fez isso não por caridade, mas por reconhecimento. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Beatriz olhou para sua filha com admiração renovada. Aos 16 anos, Sofia demonstrava uma sabedoria emocional que muitos adultos não possuíam. Então você acha que devemos aceitar? Perguntou Beatriz. Sofia sorriu. Eu acho que devemos ter coragem de acreditar que merecemos essa chance. Naquela noite, mãe e filha conversaram até altas horas, planejando um futuro que apenas um dia antes parecia impossível. Mas ainda havia uma decisão a ser tomada, e ambas sabiam que, uma vez aceita a proposta, não haveria volta. 3 dias se passaram desde a conversa que mudou tudo. 3 dias em que Beatriz mal conseguiu dormir, pensando na proposta de Dr. Eduardo. O cheque estava guardado em uma gaveta da cozinha, ainda não depositado. Ela o olhava várias vezes ao dia, como se fosse uma prova tangível de que tudo havia realmente acontecido. Sofia havia voltado à escola com um brilho diferente nos olhos. Pela primeira vez na vida, quando os professores falavam sobre planos para o futuro, sobre universidade e carreiras, ela não precisava mais fingir desinteresse. Ela podia sonhar de verdade. Mas Beatriz estava travada por uma ansiedade que crescia a cada hora. Quanto mais pensava na responsabilidade de se tornar supervisora, mais assustada ficava. Ela havia passado 8 anos seguindo ordens, cumprindo tarefas específicas, trabalhando em silêncio. Como poderia de repente liderar uma equipe? Como poderia tomar decisões que afetariam outras pessoas? Na manhã do 4º dia, enquanto realizava suas tarefas habituais no prédio da empresa, Dona Carmen se aproximou dela com sua sabedoria maternal de sempre. Beatriz, menina, você está com uma cara de quem engoliu um limão azedo há 3 dias. O que está acontecendo? Beatriz parou de limpar o espelho do banheiro e se virou para a mulher que havia se tornado como uma segunda mãe para ela ao longo dos anos. Dona Carmen, posso te contar um segredo? Claro, filha, pode falar. Beatriz contou tudo para Dona Carmen, desde a descoberta do dinheiro até a proposta de Dr. Eduardo. A mulher mais velha ouvia em silêncio, balançando a cabeça em momentos de incredulidade e sorrindo em outros. Meu Deus do céu, disse Dona Carmen quando Beatriz terminou. E você está preocupada com o quê, exatamente? Com tudo! Exclamou Beatriz. Dona Carmen, eu não sei nada sobre gerenciar pessoas. E se eu fracassar? E se eu aceitar e não conseguir dar conta? Vou perder o emprego e ainda por cima vou decepcionar Dr. Eduardo depois de toda a confiança que ele depositou em mim. Dona Carmen segurou as mãos de Beatriz e a olhou diretamente nos olhos.
Beatriz Santos. Quantos anos você tem? 42. Em 42 anos de vida, quantas vezes você fracassou em algo que realmente se dedicou? Beatriz pensou por um momento. Eu não sei. Acho que nunca fracassei em algo importante. Exato, disse Dona Carmen com firmeza. Você criou uma filha exemplar sozinha. Você se manteve firme no trabalho por 8 anos. Você honrou todos os seus compromissos, mesmo quando foi difícil. Você tem um histórico de sucesso, menina. Por que seria diferente agora? Porque isso é diferente, Dona Carmen. Isso é muito maior do que eu. Dona Carmen soltou uma gargalhada que ecoou pelo banheiro. Maior do que você. Beatriz, você já está fazendo esse trabalho há anos. Como assim? Quem é que organiza os horários quando alguém falta? Quem é que ensina os funcionários novos? Quem é que resolve os problemas quando os equipamentos quebram? Quem é que conversa com as pessoas quando elas estão desanimadas? Beatriz abriu a boca para responder, mas se deu conta de que Dona Carmen estava certa. Ela realmente fazia todas essas coisas, só que informalmente. Você já é uma líder, Beatriz. A única diferença é que agora vão te pagar pelo que você já faz de graça. Naquele momento, Bruno Fernandes apareceu na porta do banheiro, parecendo procurar por alguém. Dona Beatriz, que sorte encontrá-la. Dr. Eduardo gostaria de falar com a senhora novamente. Pode subir ao escritório dele? O coração de Beatriz acelerou. Seria que ele havia mudado de ideia? Ou talvez quisesse uma resposta definitiva? 15 minutos depois, Beatriz estava novamente sentada na poltrona familiar no escritório do CEO. Desta vez, porém, Dr. Eduardo não estava sozinho. Havia uma mulher elegante sentada na outra poltrona, que se levantou quando Beatriz entrou. Dona Beatriz, quero apresentá-la à doutora Patrícia Mendes, nossa diretora de recursos humanos, disse Dr. Eduardo. É um prazer conhecê-la, disse doutora Patrícia com um sorriso caloroso. Eduardo me contou sobre sua situação e sobre a proposta que fez. Beatriz cumprimentou educadamente, mas estava confusa sobre o motivo daquela reunião. Dona Beatriz, continuou o Dr. Eduardo, sei que nossa conversa anterior pode ter gerado algumas preocupações. Por isso, quis que Patrícia explicasse exatamente como funcionaria sua transição para o cargo de supervisora. Doutora Patrícia se sentou e abriu uma pasta. Dona Beatriz, nossa empresa tem um programa estruturado para desenvolvimento de liderança. Você não seria jogada no cargo sem preparo. Haveria um período de treinamento de 3 meses, durante os quais você trabalharia lado a lado com a atual supervisora, aprendendo gradualmente todas as responsabilidades. Beatriz se sentiu um pouco aliviada. Pelo menos não seria uma mudança abrupta. Além disso, continuou doutora Patrícia, você teria suporte completo da equipe de RH. Reuniões semanais para esclarecer dúvidas, cursos de gestão, workshops sobre liderança. Nosso objetivo não é colocá-la em uma posição para fracassar, mas sim para ter sucesso. E sobre a apresentação para a diretoria? Perguntou Beatriz, abordando sua maior preocupação. Essa será apenas no final do período de treinamento, explicou o Dr. Eduardo. E você não estará sozinha. Terá todo o suporte para preparar a apresentação. Será mais uma oportunidade de mostrar sua visão e suas ideias do que um teste de conhecimento acadêmico. Dr. Eduardo se inclinou para a frente. Dona Beatriz, quero ser muito claro sobre algo. Eu não estou fazendo essa oferta porque sinto pena de vocês. Estou fazendo porque acredito genuinamente que você tem potencial para ser uma excelente supervisora. Sua experiência prática, combinada com seu caráter e dedicação, são exatamente o que precisamos. Doutora Patrícia acrescentou. Dona Beatriz, em meus 15 anos na área de RH, aprendi que as melhores lideranças muitas vezes vêm de pessoas que começaram do chão da fábrica. Elas entendem o trabalho de verdade, conhecem os desafios reais e têm credibilidade com as equipes. As palavras eram reconfortantes, mas Beatriz ainda tinha uma preocupação profunda. E se eu não conseguir? E se, mesmo com todo o treinamento, eu não for boa o suficiente? Dr. Eduardo e doutora Patrícia trocaram um olhar significativo. Dona Beatriz, disse Dr. Eduardo suavemente, posso garantir que você não será a primeira pessoa a ter essa preocupação. Sabe qual é a diferença entre pessoas que têm sucesso em posições de liderança e aquelas que fracassam?
Beatriz balançou a cabeça negativamente. As que têm sucesso são exatamente como você. Elas se preocupam se serão boas o suficiente. Isso significa que elas se importam, que vão se esforçar, que vão buscar sempre melhorar. As que fracassam são aquelas que têm certeza de que já sabem tudo. Doutora Patrícia sorriu. Sua preocupação é, na verdade, uma qualificação. Mostra humildade, vontade de aprender e responsabilidade. Naquele momento, Dr. Eduardo fez algo inesperado. Ele se levantou, caminhou até a janela e apontou para a cidade lá embaixo. Dona Beatriz, vê todas essas pessoas aí embaixo? Cada uma delas tem uma história, sonhos, dificuldades, potencial. A diferença entre aqueles que transformam suas vidas e aqueles que ficam parados é uma única coisa: a coragem de aceitar oportunidades quando elas aparecem. Ele se virou de volta para ela. Você tem essa coragem. Eu vi ontem à noite, quando resistiu à tentação. Vi hoje, quando veio aqui apesar dos medos. A coragem não é a ausência de medo, é fazer a coisa certa mesmo com medo. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos novamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção profunda que misturava gratidão, esperança e, pela primeira vez em muito tempo, uma genuína empolgação com o futuro. Eu quero aceitar, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Quero aceitar pela Sofia, por mim e também para honrar a confiança que vocês estão depositando em mim. Doutor. Eduardo sorriu amplamente. Então é oficial. Bem-vinda à sua nova vida, Supervisora Beatriz Santos. Doutora Patrícia aplaudiu suavemente. Estou ansiosa para trabalhar com você. Quando Beatriz saiu daquele escritório, ela não era mais apenas uma faxineira. Era uma mulher que havia encontrado coragem para acreditar em seu próprio valor. E o mais incrível é que ela ainda nem suspeitava que a maior surpresa ainda estava por vir. Naquela noite, quando contasse para Sofia sobre sua decisão, descobriria que sua filha havia tomado uma decisão própria que a deixaria ainda mais orgulhosa. 2 semanas haviam se passado desde que Beatriz oficialmente aceitou a proposta de Dr. Eduardo. 2 semanas intensas de treinamento, reuniões e uma montanha-russa de emoções que ela jamais havia experimentado. Todos os dias traziam algo novo. Planilhas para aprender, processos para entender, pessoas para conhecer em uma perspectiva completamente diferente. A transição não estava sendo tão suave quanto ela havia imaginado. Maria Clara, a supervisora anterior que estava a treinando antes de se aposentar, era uma mulher experiente, mas com métodos rígidos e antiquados. Mais de uma vez, Beatriz se pegou questionando se estava realmente preparada para aquela responsabilidade. Mas o que mais a incomodava eram os olhares. Ela sentia os sussurros pelos corredores. Sabia que sua promoção havia gerado comentários entre os funcionários de outros departamentos. Como uma faxineira pode virar supervisora da noite para o dia? Ela havia ouvido alguém comentar no elevador. Naquela manhã específica, Beatriz estava revisando relatórios mensais quando Bruno Fernandes apareceu em sua nova sala, ainda pequena, mas com uma placa na porta que dizia Beatriz Santos, supervisora de limpeza e manutenção. Beatriz, preciso falar com você sobre algo delicado, disse Bruno, fechando a porta atrás de si. O coração dela acelerou. Nos últimos dias, havia aprendido que quando alguém queria falar sobre algo delicado, geralmente não eram boas notícias. O que aconteceu, Bruno? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Recebemos algumas reclamações sobre sua promoção. Funcionários de outros departamentos questionando os critérios, dizendo que foi nepotismo, que não foi justo. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era exatamente o que ela temia desde o primeiro dia. E vocês acreditam nisso? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Claro que não, disse Bruno rapidamente. Dr. Eduardo e doutora Patrícia estão totalmente do seu lado. Mas há uma situação que precisamos resolver. Bruno se sentou na cadeira em frente à mesa dela. A diretoria decidiu antecipar sua apresentação. Em vez de esperar o final do período de treinamento, eles querem que você apresente suas propostas para o departamento na próxima semana, na frente de todos os diretores e na frente dos funcionários que fizeram as reclamações.
Beatriz sentiu o mundo girar ao seu redor. Uma semana? Ela mal havia terminado de entender os relatórios básicos e agora precisaria apresentar propostas para toda a diretoria. Bruno, eu não estou pronta. Não posso fazer uma apresentação em uma semana. Vou fazer papel de ridícula. Vou provar que eles estão certos sobre mim. Beatriz, disse Bruno, inclinando-se para a frente. Esta não é uma emboscada. É uma oportunidade de provar que Dr. Eduardo estava certo sobre você desde o início. Mas as palavras de Bruno pareciam ecoar de longe. Beatriz só conseguia pensar em uma coisa. Ela iria fracassar publicamente, e isso não afetaria apenas ela, mas também Sofia, Dr. Eduardo, e todos que haviam acreditado em seu potencial. Quando chegou em casa naquela noite, Beatriz estava visivelmente abalada. Sofia, que havia desenvolvido um radar especial para o humor da mãe desde que suas vidas mudaram, imediatamente percebeu que algo estava errado. Mãe, o que aconteceu? Você está pálida. Beatriz contou tudo para Sofia. As reclamações, a apresentação antecipada, seus medos de fracassar publicamente. Uma semana? Repetiu Sofia, processando a informação. Mãe, isso é impossível. Eu sei, disse Beatriz, afundando na cadeira da cozinha. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Eu sabia que não era para mim. Sofia ficou em silêncio por alguns minutos, o que era incomum para ela. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma determinação que Beatriz jamais havia ouvido. Mãe, lembra quando eu tinha 10 anos e quebrei a perna? Beatriz franziu a testa, confusa com a mudança súbita de assunto. Lembro. Por quê? Lembra o que você me disse quando eu chorava no hospital, dizendo que nunca mais ia conseguir correr? Sofia, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, interrompeu Sofia firmemente. Você me disse, Sofia, não importa quantas vezes a vida te derrube. O que importa é quantas vezes você se levanta e tenta de novo, porque quem desiste nunca descobre do que é realmente capaz. Beatriz se lembrava perfeitamente daquelas palavras. Havia sido um dos momentos mais difíceis de suas vidas, quando Sofia ficou semanas achando que nunca mais seria a mesma. Mãe, continuou Sofia, você passou 8 anos observando como aquele lugar funciona. Você conhece cada canto, cada problema, cada necessidade. Você tem ideias que ninguém mais tem porque você viveu na prática o que eles só conhecem no papel. Sofia se levantou e foi até a geladeira, onde estava grudado um papel com as notas dela do último bimestre, todas excelentes. Sabe como eu consegui essas notas? Estudando com a mulher mais inteligente que conheço. Uma mulher que me ensinou que preparação e dedicação vencem qualquer obstáculo. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas desta vez não eram de medo, e sim de orgulho pela filha extraordinária que havia criado. Você tem uma semana, disse Sofia, voltando para perto da mãe. Eu tenho uma semana, porque eu vou te ajudar. Sofia, você tem escola, tem suas próprias responsabilidades. Mãe, disse Sofia, segurando as mãos dela, você mudou sua vida inteira por mim. Trabalhou em 2 empregos quando precisou. Abriu mão de seus sonhos para que eu pudesse ter os meus. Agora é minha vez de fazer alguma coisa por você. Naquela noite, mãe e filha se sentaram na mesa da cozinha com pilhas de papéis, relatórios que Beatriz havia trazido, e um computador emprestado que Sofia havia conseguido na escola. Por 5 noites seguidas, elas trabalharam juntas até altas horas. Sofia se revelou uma pesquisadora nata. Enquanto Beatriz organizava suas ideias práticas baseadas em 8 anos de experiência, Sofia buscava dados, estatísticas, exemplos de outras empresas. Ela criava gráficos simples, organizava as informações de forma clara e visual. Mãe, olha só isso, disse Sofia na 4ª noite, mostrando uma planilha que havia criado. Se suas ideias de otimização de horários forem implementadas, a empresa pode economizar 30% nos custos de manutenção. Beatriz olhou para os números na tela impressionada. Como você descobriu isso? Peguei os dados dos relatórios que você trouxe, pesquisei sobre eficiência operacional na internet e fiz as contas. Mãe, suas ideias não são apenas boas, elas são brilhantes. Na sexta-feira à noite, véspera da apresentação, elas finalmente terminaram. A apresentação estava pronta. 15 slides simples,
mas poderosos, com propostas práticas e dados concretos. Beatriz havia ensaiado tantas vezes que conhecia cada palavra de cor. Mãe, disse Sofia, guardando os papéis cuidadosamente. Posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Você ainda tem medo? Beatriz refletiu honestamente sobre a pergunta. Tenho, mas não é mais o mesmo medo de antes. Como assim? Antes eu tinha medo de não ser boa o suficiente. Agora eu tenho medo de decepcionar as pessoas que acreditaram em mim. Mas sabe qual é a diferença? Sofia balançou a cabeça negativamente. O primeiro medo me paralisava. O segundo me motiva a dar o meu melhor. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com uma estranha sensação de calma. Quando se olhou no espelho, viu algo diferente. Não via mais a faxineira insegura que havia sido por tantos anos. Via uma mulher que havia descoberto seu próprio valor. Chegando na empresa, encontrou Dona Carmen no corredor. Menina, como você está? Nervosa, Dona Carmen, mas preparada. Dona Carmen sorriu. Você sabe que vou estar lá na apresentação, né? Dr. Eduardo fez questão de convidar toda a equipe de limpeza para assistir. Beatriz se surpreendeu. Toda a equipe? Toda. Ele disse que é importante mostrarmos que apoiamos nossa nova supervisora. Às 14h, Beatriz entrou na sala de reuniões. A diretoria estava toda lá, assim como os funcionários que haviam feito as reclamações. Mas, para sua surpresa, as primeiras 2 fileiras estavam ocupadas por sua equipe de limpeza, todos em seus melhores trajes, olhando para ela com orgulho e expectativa. No fundo da sala, encostado na parede, estava Dr. Eduardo. Quando seus olhares se cruzaram, ele fez um gesto discreto de encorajamento. Boa tarde, começou Beatriz, sua voz firme e clara. Meu nome é Beatriz Santos e há 8 anos trabalho nesta empresa. Nos últimos 8 anos tive a oportunidade única de observar nossa operação de uma perspectiva que poucos conhecem. A perspectiva de quem está realmente fazendo o trabalho acontecer. Ela respirou fundo e clicou no primeiro slide. Hoje quero compartilhar com vocês não apenas propostas de melhorias, mas uma visão de como podemos transformar nosso departamento no mais eficiente e valorizado da empresa. Durante os próximos 20 minutos, Beatriz apresentou ideias que ela nem sabia que tinha. Falou sobre otimização de recursos, sobre a importância de valorizar os funcionários, sobre inovações práticas que só quem conhece o trabalho de perto poderia sugerir. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Então, Dr. Eduardo começou a aplaudir. Em seguida, toda a equipe de limpeza se levantou em uma salva de palmas. Um por um, os diretores se juntaram ao aplauso. Beatriz havia acabado de provar não apenas que merecia aquela posição, mas que era exatamente a pessoa certa para revolucionar aquele departamento. E o mais incrível, ela havia descoberto que sempre foi capaz disso. Só precisava da oportunidade e da coragem de mostrar quem realmente era. 6 meses haviam se passado desde a apresentação que mudou tudo. 6 meses em que Beatriz Santos não apenas provou seu valor como supervisora, mas transformou completamente o departamento de limpeza e manutenção da Corporação Almeida em Associados. As ideias que ela havia apresentado naquele dia memorável foram implementadas uma por uma, e os resultados superaram todas as expectativas. A economia de custos chegou a 40%, a satisfação da equipe aumentou drasticamente, e o departamento que antes era invisível, agora servia de modelo para outras empresas do setor. Mas a transformação mais impressionante não estava nos números ou relatórios. Estava nas pessoas. Naquela manhã específica, Beatriz estava em sua sala, agora maior, com uma vista da cidade e uma placa que dizia Beatriz Santos, gerente de operações, quando o Dr. Eduardo apareceu na porta com um sorriso que ela já havia aprendido a reconhecer. O sorriso de quem tinha uma surpresa guardada. Beatriz, pode vir comigo? Há algo que quero mostrar. Curiosa, ela o seguiu até o auditório principal da empresa. Quando as portas se abriram, Beatriz ficou sem palavras. O auditório estava lotado, não apenas com funcionários da Corporação Almeida, mas com pessoas que ela não reconhecia, câmeras de TV, jornalistas. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, genuinamente confusa. Beatriz, disse Dr. Eduardo colocando a mão em seu ombro,
Quero apresentá-la à imprensa e aos representantes de 15 empresas que vieram aqui hoje para conhecer nossa Metodologia Santos de gestão humanizada. Metodologia Santos? Repetiu ela, ainda processando a informação. Assim começaram a chamar suas inovações no setor. Suas ideias sobre valorização dos funcionários, otimização participativa e liderança empática estão sendo estudadas em universidades e implementadas em empresas por todo o país. Beatriz se sentou na primeira cadeira que encontrou, sentindo as pernas fraquejarem. Em menos de um ano, havia passado de faxineira invisível para referência nacional em gestão. Era surreal demais para ser real. Mas isso não é tudo, continuou o Dr. Eduardo, seus olhos brilhando de orgulho. Conte para ela, Sofia. Beatriz se virou e viu sua filha se aproximando, vestindo um blazer elegante e carregando uma pasta. Mas havia algo diferente em Sofia, uma confiança madura que ela não tinha antes. Mãe, disse Sofia, mal conseguindo conter a emoção. Lembra quando você me perguntou o que eu queria estudar na faculdade? Claro. Você disse que ainda estava decidindo. Eu menti, disse Sofia com um sorriso travesso. Eu já sabia o que queria, mas estava com medo de te contar porque parecia impossível demais. Sofia abriu a pasta e retirou um documento oficial. Mãe, fui aceita no curso de administração com especialização em gestão de pessoas na Universidade Federal. Mas não é só isso. Ela fez uma pausa dramática. Fui aceita com a maior nota do vestibular e ganhei uma bolsa de estudos por mérito acadêmico. Beatriz pegou o documento com mãos tremendo. Ali estava oficial. Sofia havia conquistado uma das bolsas mais concorridas do país por sua própria capacidade. Mas filha, você não precisava da bolsa de mérito. Dr. Eduardo já havia garantido... Eu sei, mãe, mas queria provar para mim mesma que era capaz. Queria seguir seu exemplo, conquistar as coisas pelo próprio valor, não por favor. As lágrimas que Beatriz tentava segurar finalmente desceram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria profunda e complexa que ela jamais havia experimentado. Dr. Eduardo se aproximou novamente. E há mais uma coisa, Beatriz. Algo que vai completar essa história de uma forma que nem você pode imaginar. Ele fez um sinal para alguém no fundo do auditório. Para surpresa de Beatriz, Dona Carmen se aproximou, mas não estava sozinha. Com ela vinham 5 mulheres que Beatriz reconheceu. Eram funcionárias da limpeza de outras empresas da região. Dona Beatriz, disse Dona Carmen com orgulho, estas meninas aqui vieram me procurar depois que souberam da sua história. Todas elas querem participar do novo programa. Que programa? Perguntou Beatriz, completamente perdida. Dr. Eduardo sorriu. O programa de desenvolvimento profissional que vamos lançar oficialmente hoje. Baseado em seu modelo de transformação, vamos identificar funcionários com potencial em empresas parceiras e oferecer oportunidades de crescimento. Ele apontou para um banner que estava sendo descortinado no fundo do palco. Programa Beatriz Santos, transformando vidas através do reconhecimento do potencial humano. Beatriz teve que se sentar novamente. Seu nome em um programa que ajudaria outras pessoas a ter as mesmas oportunidades que ela teve era mais do que ela jamais ousou sonhar. Na primeira turma, continuou o doutor Eduardo, teremos 20 funcionários de diferentes empresas, todos selecionados não por seus diplomas, mas por seu caráter, dedicação e potencial de crescimento. Uma das mulheres que estava com Dona Carmen se aproximou timidamente. Dona Beatriz, meu nome é Rosângela. Trabalho há 10 anos como faxineira em uma empresa de contabilidade. Quando soube da sua história, pela primeira vez acreditei que eu também posso ser mais do que sou hoje. Beatriz se levantou e segurou as mãos de Rosângela. Você já é mais do que imagina, Rosângela. Você só precisa da oportunidade certa para mostrar isso. Naquele momento, Dr. Eduardo subiu ao palco e pegou o microfone. Senhoras e senhores, há alguns meses, testemunhei algo que mudou minha perspectiva sobre liderança e potencial humano. Vi uma mulher fazer a escolha certa quando ninguém estava olhando. Vi alguém valorizar sua integridade acima de suas necessidades financeiras. Ele apontou para Beatriz. Hoje, essa mulher não é apenas nossa gerente de operações. Ela é a prova viva de que o verdadeiro potencial
não tem a ver com onde você começa, mas com quem você é por dentro. O auditório explodiu em aplausos. Câmeras de TV focalizaram Beatriz, que ainda não conseguia acreditar completamente no que estava vivendo. O programa Beatriz Santos, continuou o Dr. Eduardo, não é sobre caridade, é sobre justiça. É sobre reconhecer e desenvolver o potencial que existe em cada pessoa, independente de sua posição social ou educação formal. Sofia se aproximou do microfone. Quero dizer algo sobre minha mãe, disse ela, sua voz firme e emocionada. Durante toda a minha vida, vi uma mulher que trabalhava incansavelmente, que nunca perdeu a dignidade mesmo nas situações mais difíceis, que me ensinou que nosso caráter é nossa maior riqueza. Sofia olhou diretamente para Beatriz. Mãe, você passou anos me ensinando que eu podia ser qualquer coisa que quisesse. Hoje, quero que saiba que quando eu crescer, quero ser exatamente como você, uma pessoa que faz a diferença na vida dos outros. O auditório ficou em silêncio emocional. Não havia uma pessoa ali que não estivesse tocada pela jornada daquela família. Dr. Eduardo voltou ao microfone para as palavras finais. A história de Beatriz Santos nos ensina algo fundamental. Cada pessoa tem um valor único e um potencial extraordinário. Nossa responsabilidade como líderes, como empresa, como sociedade, é criar oportunidades para que esse potencial seja descoberto e desenvolvido. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. O teste de honestidade que Beatriz passou não foi apenas sobre pegar ou não pegar dinheiro que não era dela. Foi um teste sobre quem ela realmente era por dentro. E descobrimos uma líder nata, uma inovadora, uma inspiração. Beatriz foi convidada a subir ao palco. Com Sofia ao seu lado, ela olhou para aquela multidão de pessoas que havia se reunido para celebrar não apenas sua transformação, mas a possibilidade de transformação para muitos outros. 1 ano atrás, disse ela ao microfone, sua voz clara e emocionada, eu era apenas uma faxineira que fazia seu trabalho em silêncio. Hoje entendi que nunca fui apenas nada. Sempre fui uma pessoa com valor, com ideias, com potencial. Ela olhou para Rosângela e as outras mulheres na plateia. Para cada pessoa que está aqui hoje, achando que não é boa o suficiente, que não tem valor suficiente, que não merece oportunidades, vocês estão erradas. Vocês são mais do que imaginam. Só precisam da chance certa e da coragem de acreditar em si mesmas. O auditório se levantou em uma ovação que durou quase 5 minutos. Naquela noite, quando Beatriz e Sofia voltaram para casa, agora uma casa maior, mas ainda no mesmo bairro porque elas nunca quiseram se afastar de suas raízes, elas se sentaram na varanda para contemplar as estrelas. Mãe, disse Sofia, você realmente acredita que tudo isso começou por causa daquele dinheiro na gaveta? Beatriz sorriu, pensando na pergunta. Não, filha. Tudo isso começou muito antes. Começou com cada escolha certa que fizemos ao longo da vida. Com cada valor que mantivemos mesmo quando foi difícil. Com cada momento em que escolhemos ser quem realmente somos. Ela abraçou a filha. O dinheiro na gaveta foi apenas o momento em que alguém finalmente percebeu quem sempre fomos. E assim, a história de Beatriz Santos se tornou mais do que uma história de transformação pessoal. Tornou-se um símbolo de esperança para qualquer pessoa que já se sentiu invisível, de que todos têm valor, todos merecem oportunidades e todos podem fazer a diferença no mundo. O teste de honestidade havia revelado muito mais do que caráter. Havia revelado o poder transformador de reconhecer e valorizar o potencial humano.